teremos agora a apresentação, primeiro painel de hoje, a apresentação do painel com o tema A Política Habitacional nas Ilhas do Pará. Esse painel será conduzido pela painelista, a vereadora senhora Monique Antunes, do município de Ananindeua, já está convidada a compor o nosso dispositivo, conduzindo esta primeira programação. Ela se fará acompanhar das convidadas, senhoras convidadas, a Isabela Bandeira, que é gerente de política habitacional da Coab, representando a Coab nesta manhã. Temos também a presença, convidamos a senhora arquiteta e urbanista Thaís Henriques, que é mestre em desenvolvimento regional, também representando a Coab. Convidamos a professora Flávia Gemac, que é gerente executiva de fomento habitacional da Coab. E também convidamos a professora e pesquisadora Vânia Neu, representando a Universidade Federal Rural da Amazônia. Muito bem-vindas. Aproveitamos também para cumprimentar a senhora Auri Donato, vereadora de Salinas, aqui conosco. Vereadora Monique, por gentileza, a abertura oficial do seu painel. Bom dia a todos. Primeiramente, me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Monique Antunes, sou vereadora do município de Ananindeua, o segundo maior município do estado do Pará. Estou no meu primeiro mandato e hoje eu gostaria de iniciar minha fala agradecendo ao presidente da LEPA, o deputado Chicão, que pode proporcionar esse espaço aqui na COP30 para que o Legislativo paraense possa participar ativamente das discussões globais e trazer a nossa realidade amazônica aqui para as discussões, que é o foco internacional. Bom, e é com muita responsabilidade que a gente traz esse tema de soluções sustentáveis de saneamento e captação de água para a nossa apresentação, uma vez que a gente precisa entender que os impactos eles são sentidos na ponta e que a gente precisa de soluções sustentáveis e essas famílias precisam também de dignidade. Então, é com uma honra muito grande que eu estou hoje aqui nesse painel com as técnicas da Coab, que irão expor para vocês em relação aos projetos de sustentabilidade que a gente está propondo hoje no nosso painel. Então, eu passo a palavra para a Isabela Bandeira, gerente de políticas habitacionais da Coab. Alô? Bom dia. Primeiramente, estou aqui representando a Coab junto com as nossas colegas, com a Thaís, com a Flávia, e já quero logo de pronto agradecer a presença do convite que nós fizemos à professora Vânia, da UFRA, que é uma honra, ela está acompanhando conosco esse processo, é uma luta que a gente vai conseguir dar andamento nela. Também dar as boas-vindas, né, a todos aqui presentes. E vamos fazer uma apresentação da seguinte forma. Primeiramente, a gente vai falar um pouco da política habitacional nas ilhas, falando um pouquinho, iniciando com as cidades, a questão de déficit, de inadequação, que vocês vão acompanhar. Essa apresentação ela vai ser dividida comigo, com a Thaís e com a Flávia, e depois vamos ter uma já com a execução que a professora Vânia já vai estar expondo aqui para a gente. Então, assim, para que a gente possa entender um pouquinho da política habitacional, nós precisamos conhecer as nossas cidades. Né? Na região norte, nós temos, sempre na política a gente divide grandes cidades, que são com mais de 350 mil habitantes, cidades médias de 50 a 350 mil habitantes e cidades pequenas, que até 50 habitantes. Então, assim, dentro da região norte, se a gente olhar em termos de números, 79% das nossas cidades, elas são consideradas cidades pequenas, né? Tem até 50 mil habitantes. Para grandes cidades, a gente sempre
Belém e Manaus. Belém tem em torno de 1.300.000 população, e Manaus é um pouco maior, em torno de 2.000 famílias, 2.000 pessoas, no caso, né? Então, assim, ela não é diferente, esse quadro, quando a gente compara com Pará. No Pará, nós temos 144 municípios. Se nós formos ver em termos de número, 102 deles são considerados pequenas cidades. São municípios pequenos, com até 50.000 habitantes. E a gente sempre traz o exemplo de Ananindeua. Vocês conhecem a Cidade Nova, lá em Ananindeua. É uma cidade que o projeto foi executado pela Companhia de Habitação do Estado do Pará, na década de 70. E lá a gente tem em torno de 13.000 famílias naquela época, né? Porque às vezes os lotes vão sendo subdivididos. Então, mais ou menos, se fizer um cálculo, 55.000 pessoas. Ou seja, é uma média cidade dentro de uma cidade maior. Então, para a gente ver essas peculiaridades que nós temos dentro do nosso estado. Isso é importante quando a gente vai definir projetos e programas habitacionais. Pode passar. Pode passar. Tá. Aí a gente trouxe um pouquinho um quadro sobre a questão de como é que essas cidades na região norte se ocuparam, né? Um padrão tradicional de espécie. A gente trouxe um pouco de 1960. 1960 foi quando surgiu os grandes programas, grandes projetos federais dentro da região norte. Um exemplo dele é a rodovia Transamazônica, quando foi aberta, o governo federal, naquele momento, tinha a intenção de integrar a Amazônia ao resto do Brasil. Que quando ele veio, ele, de uma certa forma, as pessoas que moravam no campo, elas foram para as cidades. Só que essas cidades, elas não estavam preparadas para receber essas pessoas. Elas não tinham infraestrutura. Então, as pessoas foram ocupando as periferias. E, muitas vezes, sem total infraestrutura e degradando o próprio meio ambiente. Então, isso é importante a gente ter sempre na mente, porque da onde vem, porque hoje a gente ainda permanece com todas essas mazelas, digamos, né, do que aconteceu. Pode passar. Aqui, quando a gente fala em política habitacional, a gente sempre fala de déficit e de inadequação. Sempre a gente pensa assim, a política habitacional, eu preciso de casa. É porque eu tenho carência de casa. Só que, assim, na política, não é só a casa, na política habitacional, não é só a casa que é a maior necessidade. Quando a gente fala de déficit, a gente trouxe os números aqui no Brasil, de 6 milhões, a região norte, 773 mil, Pará, 357, a região metropolitana de Belém, 83 mil. Mas quando a gente já olha esse outro gráfico aqui, com relação à inadequação, o que é que eu estou falando? No estado, aqui são dados da região norte. Na região norte, nós temos em torno de 3 mil, um pouco mais de 3 milhões de domicílios inadequados. Só que a gente tem, porque vocês acham que não está para ver bem, mas 2.400 mais ou menos é inadequação de infraestrutura. O que é isso? Ou falta questão de esgotamento sanitário, ou abastecimento de água, ou a própria coleta do lixo não é regular. Então, isso soma quando a gente fala de inadequação de infraestrutura. E temos a inadequação edilícia, a questão, muitas vezes o banheiro é inadequado porque ele está, a gente vê muito no nosso estado, aquele banheiro que a gente faz lá no final da casa. Por que ele é inadequado na política habitacional? Porque eu tenho acesso à noite, aqui chove muito. Então, para a política habitacional, a gente precisa ter o banheiro anexo à habitação. Para isso, é uma questão de segurança para as pessoas que vão utilizar. Tem a inadequação fundiária, que sempre é 200 e pouco, vocês não estão vendo aqui, mas assim, só que como é declarado, esse número a gente acha que não é o real pelo que a gente vê de outras pesquisas, tá? E trouxemos também a questão do déficit habitacional. Déficit habitacional na região, 773 mil, mas quando a gente olha a inadequação por algum serviço de infraestrutura, é 3 vezes maior do que o déficit, ou seja, a carência, a necessidade habitacional é muito maior em termos de infraestrutura e principalmente de saneamento básico, porque nos falta rede de esgoto, nos falta
adequadamente, né, assim, a água, a gente não tem a água com qualidade, então isso é uma questão muito séria. É por isso que a gente traz na política habitacional esses dados, não falando só da casa, numa construção nova, mas a gente precisa atender a questão da equação habitacional. Aí, para isso, nós temos um outro próximo slide, nós vamos passar aqui. Isso aqui, vocês devem já ter visto alguma realidade nossa nesse estado. Ali, a pessoa carregando um balde de água, né? Questão, tem uma infraestrutura, diretamente o esgoto dentro de canal, dentro de rio. Aqui, questão do lixo, o acúmulo de lixo. A casa, a habitação, ela é além do abrigo, é além da construção. Você, assim, atende diretamente à saúde, à educação. É um a mais, né? Principalmente a questão de saúde. E aqui são os esgotos diretamente, e as pessoas, muitas crianças, pessoas mais adultas também, tomam banho nessas águas de forma inadequada. Vou passar para a Flávia, que ela vai dar continuidade. Obrigada, gente. Bom dia a todos, obrigada pela presença, todos que estão participando, obrigada a LEPA pelo convite. Continuando aqui na questão de saneamento, eu queria mostrar para vocês um pouquinho do mapa do Atlas, pode passar, do Atlas de Saneamento do IBGE, que mostra um pouquinho a situação do Brasil, é um anterior. O mapa do Brasil. É para voltar, então? É, o que tem o mapa do Brasil, era o na sequência. Voltar. Bom, esse mapa do Brasil que eu quero mostrar para vocês, ele mostra um pouquinho da situação do saneamento no Brasil. E lá a gente pode observar que a região norte se destaca um pouquinho nessa carência e na ausência de saneamento em alguns municípios. Não. Em questão de abastecimento de água, o estado do Pará, particularmente, tem 5 municípios que têm ausência total de abastecimento de água. E esgotamento sanitário, a gente também tem alguns números preocupantes. Pode passar, já que não achou que tem problema. Qual o slide? São 2 mapas do Brasil. É esse aqui, né? É. Tá, vou pedir para ela voltar. Tá. Esse mapa a gente retirou, né? Ainda não apareceu aqui, mas a gente retirou lá do Atlas do Saneamento do IBGE, que é um apanhado assim geral, bem detalhado, um pente fino na situação do saneamento no Brasil. E lá a gente pode ver que no estado do Pará, na região norte, as carências são mais gritantes, né? Os dados são mais preocupantes, o que nos leva, né, a vir apresentar até uma visão mais estratégica sobre o norte, sobre o Pará, para tentar sanar essas questões de saneamento. Pronto, está aqui. Aqui naquele primeiro mapa, ali à esquerda de vocês, a gente pode ver o mapa do Brasil. E ali, como eu falei, no estado do Pará, temos 5 municípios que têm ausência de abastecimento de água por rede. Não é que não tenha água de nenhuma forma. Devem existir sistemas clandestinos, improvisados, mas a rede de abastecimento formal não existe nesses 5 municípios. E aqui, mais à direita, é o mapa do esgotamento sanitário. Pode parecer bonito, né, que na região norte tem poucos municípios, mas se a gente fizer uma relação de proporcionalidade com a quantidade de municípios que a gente tem no estado do Pará, por exemplo, e tem vários pontinhos que vocês podem ver lá com ausência de esgotamento. E aqui o estado de São Paulo, que tem quase 500 municípios e só tem 3 pontinhos, quando a gente leva para a proporcionalidade, a gente enxerga que a nossa situação é um pouquinho mais grave, pode passar. Como a Isabela falou, em 1960, na década de 1960, começou um movimento migratório e começou também uma preocupação maior com saneamento, que até aquele momento era só uma questão de
saúde pública, higiene, digamos assim. E nesse movimento ambientalista e migratório, com esse movimento migratório que começou nessa época, veio também o movimento ambientalista, que acabou culminando lá em 72, na Conferência da ONU em Estocolmo, que você já deve ter ouvido falar, e que dela surgiram várias agendas ambientais, vários compromissos de várias nações, né, no mundo inteiro, que se desdobram até hoje, como aqui hoje nós estamos, né, na COP, uma dessas agendas que começaram com esse movimento lá na década de 60. E esse movimento já tinha essa visão estratégica de que o saneamento não é apenas simplesmente um problema de saúde pública, é um problema também ambiental. É um problema de gestão hídrica, digamos assim. A gente precisa captar água superficialmente, água de qualidade para o nosso consumo, mas esses lençóis, essas águas podem estar, porventura, contaminados pelo lançamento irregular do esgoto. Então, a gente precisa ter uma visão estratégica sobre essa gestão hídrica, sobre essa situação, para que a gente consiga alcançar o objetivo de combater os números tão gritantes de saneamento, de carência de saneamento. Desde lá da Agenda 21, depois com os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que hoje se oficializaram como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS, que a gente colocou ali, que são 17 objetivos, a gente tem uma noção mais clara, um conceito mais consolidado do que é desenvolvimento sustentável, né? E o que é que o Brasil, diante desse cenário internacional, dessa conscientização internacional, de toda essa sensibilização, o que é que o Brasil vem fazendo? Em 2007, a gente tem a primeira legislação, mas a legislação mais encorpada, né, mais consolidada sobre saneamento no Brasil. E a gente chama aí o Marco Legal do Saneamento Brasileiro. E não só essas duas legislações que a gente exemplificou, mas a gente tem vários outros instrumentos do saneamento. Tem o SINIS, né, Sistema Nacional, que acompanha os índices de saneamento. Tem o Atlas, do IBGE, que eu citei ainda há pouco, né, que a gente tirou os mapas de lá, que tem um detalhamento, um pente fino sobre a situação do saneamento no Brasil. Tá, mas a gente tem todos esses dados, a gente tem todo esse espelho da situação, mas o que é que a gente está fazendo de prático, né? O que é que o Brasil está criando de política pública na área de saneamento para combater esses índices? Eu queria só dar exemplo aqui rapidinho do Programa de Aceleração do Crescimento, que é o PAC, que vocês também devem conhecer. Ele foi lançado lá em 2007 e teve grandíssimos investimentos pelo Brasil inteiro, e eu costumo dizer que o PAC é um programa assim, bem completo, dentro do que a Isabela bem falou de inadequação habitacional, que abraça várias carências, que abraça toda a situação de moradia de uma forma ampla e não só do teto e das paredes, né? O PAC ele veio para combater esses índices tão alarmantes, e foram muitos investimentos. A gente tem na Coab algumas obras do PAC, nós tivemos algumas obras do PAC na Coab, e algumas ainda até hoje em continuidade. Por quê? Porque são obras bastante complexas. A gente trabalhou com urbanização de assentamentos precários, hoje chamada urbanização de favelas, né? Me corrijam. A urbanização de favelas, onde a gente tem trabalhos na infraestrutura, de todas as redes de drenagem, esgoto, abastecimento de água, o arruamento, a gente tem recuperação de bacias hidrográficas dentro do PAC, construção de unidades habitacionais e, no final, a regularização fundiária de toda a área. Então, pela complexidade, né, do trabalho que precisa ser feito, algumas obras se estenderam um pouquinho mais. E, atualmente, mais recentemente, temos uma nova edição do PAC, que é o novo PAC, que a gente queria destacar aqui dois eixos desse novo PAC que são bem relacionados aqui com a nossa temática. Um deles é o Água para Todos, que tem 4 sub-eixos, né, tratando diretamente sobre o abastecimento de água, a recuperação de bacias, revitalização, enfim. E o outro eixo é o Cidades Sustentáveis e Resilientes, que tem um sub-eixo específico para tratar de esgotamento sanitário. No Pará também, a gente tem uma legislação, né, uma política estadual de saneamento, por meio da Lei 7.731 de 2013 também.
Trazendo aqui para a realidade do norte, já foi falado um pouquinho, só para mostrar aqui, como a Isabela comentou, o nosso banheirinho, que é típico, né, aqui do interior da região, lá no fundo, bem distante da unidade habitacional, que é considerado para a política habitacional como uma inadequação. Então, se a gente vê esses números tão alarmantes, né, tão significativos de carência de infraestrutura nas grandes cidades, né, onde é fácil, onde o recurso chega mais facilmente, onde tem um melhor acesso, vocês imaginem nas nossas ilhas, né? Nas ilhas é tudo mais difícil. E o norte inteiro, né, tem diversas comunidades ribeirinhas, né, e nessas regiões insulares, os problemas são mais graves. Por quê? A logística é mais difícil de chegar material, de chegar aos recursos. É muito difícil construir um sistema de rede, seja de abastecimento de água, de drenagem de esgoto numa região de ilhas. Eles têm influências de maré, tem erosão, tem diversos outros fatores que dificultam ainda mais a chegada desses recursos e desses serviços que são tão essenciais. Pode passar. Só reforçando um pouquinho o que já foi falado sobre moradia digna aqui, sobre o que a gente entende por moradia digna, porque você está misturando saneamento com habitação, porque estão entrelaçados, estão interligados. Uma moradia digna, ela não depende só de uma estrutura física, né, impecável, foi construída com material adequado, ok, num local seco, beleza, ok, tem o teto, não tem uma goteira, mas está perfeito, está digno. E o entorno, como que está? Temos infraestrutura, temos o título desse imóvel, tem segurança jurídica, né? Tem segurança ambiental no entorno. Então, a gente entende que a moradia digna, ela é muito mais ampla do que simplesmente a estabilidade física daquela unidade. Reforçando, como já foi falado, a moradia digna depende da estrutura física, que é a inadequação edilícia, né, que a Isabela falou, a situação fundiária, né, e a infraestrutura do entorno. E nós, como agentes públicos de fomento habitacional, da política habitacional, o que a gente busca? Combater não só o déficit habitacional, que é a construção, né, que é a provisão de novas moradias, que é um grande problema. O déficit também é alto, a gente precisa construir novas unidades. Tem milhares de famílias que não têm casa própria, mas tem um problema um pouquinho maior que o déficit habitacional, bem mais amplo que o déficit habitacional, que é a inadequação habitacional. E a gente precisa combater essa inadequação também. E a principal das três inadequações que a gente enxerga hoje é a inadequação de infraestrutura, né? Segundo os dados que foram mostrados ainda há pouco, a inadequação habitacional de infraestrutura, a inadequação sanitária é o que temos de mais grave hoje. E a gente, como fomento, busca combater essa mazela por meio de uma modalidade chamada melhoria habitacional, né? Que é um dos nossos carros-chefes. É o combate, a trabalhar a melhoria habitacional para combater as inadequações habitacionais. Então, o que a gente vem buscando nesses últimos anos? Nós temos uma parceria bem antiga com a UFPA, já há algum tempo, parceria com o CESUPA, já tivemos parceria com a FACE e atualmente, né, fizemos esse intercâmbio com a Universidade Federal Rural, com a UFRA, né, trazendo um projeto que vocês vão ver daqui a pouquinho, que contempla esse combate a essas inadequações. A gente busca técnicas que sejam eficientes, que já tenham sido testadas, que já tenham sido comprovadas, né, a sua eficiência. Essas técnicas precisam ter uma manutenção fácil, de custo baixo, de fácil acesso, numa reposição de material, por exemplo, daquele sistema, porque estamos falando de locais distantes, de pessoas carentes. Então, se a gente instala um sistema que tem um custo elevadíssimo de manutenção, ele vai se perder, vai perder a eficiência e não vai adiantar nada ter sido investido ali milhões naquele sistema. Então, a gente busca isso. Técnicas que sejam eficientes, que sejam de baixa manutenção, que sejam principalmente sustentáveis, que tenham um diferencial sustentável em relação aos sistemas convencionais e que a gente possa adaptar esse sistema à nossa realidade, das nossas regiões, das nossas diversas realidades da nossa região. Por
Por que que a gente faz isso? Para evitar, para mitigar ao máximo as consequências ruins das inadequações, né? Como eu já falei, impacto na saúde pública, que é gritante, o prejuízo, né, de recursos e, especialmente, a degradação ambiental que essas inadequações trazem. Pode passar. Pode passar. Alinhado a todas as nossas ações, né, e nos integrando com o que acontece no mundo, com toda a discussão internacional, a gente procura, nas nossas ações de fomento, estar alinhados com os objetivos do desenvolvimento sustentável, que eu falei ainda há pouco, que são 17. Eu trouxe aqui para destacar alguns, mas principalmente o 6, água potável e esgotamento, que visa, né, garantir esse acesso ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário para todos, ampliar essa rede de serviços essenciais, criar esforços para que universalize esse serviço para todo mundo. O objetivo do desenvolvimento sustentável 11, né, que trata de cidades e comunidades sustentáveis, para que a gente possa adaptar soluções de saneamento às nossas condições locais. E o 13, que é tomar medidas urgentes para combater os efeitos e os impactos no clima. Pode passar. Pode passar. Aqui eu trouxe alguns dados do município de Ananindeua. Essa população que vocês estão vendo aí, mais de 400 mil, quase 500 mil, foi a população do censo de 2022. Mas tem uma estimativa de que esse ano já tenha passado de 500 mil. Ali o IDH. E vocês podem ver nesse quadro, né, que para Ananindeua, um pouco menos da metade da população de Ananindeua tem acesso a abastecimento de água por rede, né? Quanto à coleta de esgotamento sanitário, bem menos da metade da população de Ananindeua tem acesso, um pouco mais de 30%. Aí você pode olhar, mas a média nacional é 8%, a gente está bem na foto. Não, a gente não está bem na foto. Menos da metade da população, um pouquinho mais de 30% da população ter acesso à rede de coleta de esgotamento e tratamento do esgotamento sanitário é preocupante. É um problema de saúde pública, é um problema ambiental, sim. E se comparado ao estado do Pará, também Ananindeua está numa posição confortável em relação aos outros municípios do estado, porém, quando a gente joga essa estatística, esse ranking para o país, a gente está numa posição bem ruim. Pode passar. Para quem não sabe, Ananindeua tem uma grande região de ilhas. Pode passar. Ananindeua tem um total, tem cerca de 14 ilhas mapeadas pelo IBGE, e dentre essas 14 ilhas, vocês podem ver aqui no mapa, tem 9 ilhas que têm comunidades consolidadas, habitadas e tudo, e a gente destaca aqui a ilha de João Pilatos, que é essa ilha maior aqui no meio, que tem aqui algumas comunidades, e esse seria o objeto de intervenção, né, desse projeto que a gente está lutando, buscando recursos para tentar implantar nas ilhas de Ananindeua esse sistema inovador de captação de água e sistema de esgotamento sanitário. Pode passar. Eu passo agora para a Thaís. Obrigada, gente. Obrigada. Eu vou dar continuidade na nossa apresentação da Coab e falar brevemente sobre a experiência que a gente teve no contato com essas comunidades ribeirinhas. Então, em 2023, quando já se falava sobre a organização da cidade, nesse período pré-COP, nós tivemos a ideia de um projeto onde a gente pudesse usar um programa da Coab chamado Sua Casa, para que a gente pudesse construir um cômodo a mais nas habitações ribeirinhas, para que esse cômodo a mais pudesse servir de hospedagem durante a COP e pudesse servir também de uma renda extra para essas famílias após a execução do evento, né? E aí, para isso, o que a gente fez naquela época?
a gente buscou realizar visitas técnicas e conversar com essas pessoas. E aí realizamos visitas na Ilha das Onças e do Cumbu. A professora Vânia até acompanhou a gente nessas visitas. A doutora Monique estava como nossa diretora na época e entendeu que isso era uma necessidade muito importante. E aí, para nossa surpresa, óbvio que existem habitações que precisam de melhorias, como essa aqui que vocês veem, mas a totalidade das famílias, elas clamavam por soluções de abastecimento de água e esgoto. Então, o que a gente conseguiu tirar dessas visitas? Uma vulnerabilidade muito grande de infraestrutura na área, todas as infraestrutura. Então, por exemplo, aqui a gente fez uma visita lá no Igara, que tem essa lojinha. Nesse momento que a gente estava lá, uma pessoa da equipe quis adquirir um produto e não conseguia porque não estava conseguindo ter sinal de internet para pagar por Pix. Questões do turismo desenfreado que está acontecendo. Então, isso está contaminando a água. Essas pessoas que antes utilizavam a água do rio para suas atividades do dia a dia, fazendo algum tipo de filtragem, aplicando algum hipoclorito, não conseguem mais fazer, porque o número de barcos está muito maior, a gente vê restos de combustíveis, o esgotamento sanitário não existe na maioria das unidades habitacionais, então tudo isso contribui para a contaminação da água. A gente tem as habitações que sofrem com alagamento, principalmente naquele período das grandes chuvas. Temos o processo de erosão acentuado por conta desse fluxo frequente de embarcações na região e temos uma especulação imobiliária que está acontecendo ali. Então, hoje, se a gente entra no OLX, a gente vê terrenos na Ilha do Cumbu sendo vendidos. Então, como a gente pode, como promotores da política pública, tentar fazer com que essas comunidades não desapareçam, tentar utilizar soluções que sejam sustentáveis, que sejam apropriadas. E aqui a gente colocou o exemplo que a gente teve na nossa visita técnica, mas isso não é uma realidade muito diferente nas outras ilhas. A gente tem aqui diversos municípios onde apresentam comunidades ribeirinhas, comunidades tradicionais, que apresentam essa problemática. Pode passar. Não, ainda tem um antes. E aí, assim, no slide anterior, o que a gente queria colocar? A importância da gente estar trabalhando a assistência técnica da habitação de interesse social nessas comunidades, onde o profissional de arquitetura e de engenharia, de forma gratuita, vai trabalhar nessas construções para fazer soluções mais sustentáveis e adaptadas. Às vezes, uma solução de uma abertura de janela numa determinada parede, ou uma tecnologia diferente que nem vai custar muito, vai melhorar muito mais a situação daquela família. Precisamos de incentivos, precisamos de financiamentos para que a gente possa desenvolver projetos. Acabou. Para que a gente possa desenvolver projetos pilotos na área, que possamos replicar em outros municípios. E aí, assim, queria finalizar a nossa apresentação agradecendo, dizendo que nós estamos de portas abertas para receber os municípios, para estar trabalhando junto essa questão da política habitacional, da regularização fundiária também. E agora eu passo a palavra para a professora Vânia, da UFRA, que vai detalhar um pouco do trabalho que eles vêm desenvolvendo nessa área. Bom dia a todos. Quero agradecer inicialmente a LEPA pelo espaço para a gente estar trazendo um pouco do trabalho que a gente desenvolve dentro da universidade e agradecer muito a Coab que convidou a gente, fez esse convite, a vereadora Monique, por acreditar no trabalho que a gente faz. A apresentação. Bom, falar rapidamente, eu sou professora e pesquisadora da UFRA, eu sou bióloga, não sou arquiteta nem engenheira, mas o que me levou a desenvolver sistemas de saneamento ecológico é
é a questão da contaminação ambiental e as pessoas não terem água potável. Então, algo que sempre me incomodou profundamente é, na Amazônia, as pessoas não terem água potável. E isso fez com que a gente começasse um processo de desenvolver o sistema. Vou apresentar logo mais à frente como a gente começou construindo o primeiro sistema de água de chuva, né? Então, aí é uma imagem do trabalho que a gente já tem em comunidade indígena, né? Então, a gente está encostado a uma TEVAP, que é um tanque de evapotranspiração, que é uma tecnologia que é baseada na natureza, né, onde a gente tem as águas cinzas, as águas escuras, elas entram para esse sistema e as plantas fazem o tratamento e devolvem água limpa para a atmosfera. E atrás a gente tem um sistema de água de chuva. Então, as minhas colegas já mostraram um pouco, né, da nossa realidade do norte, que a gente tem uma falta muito grande de saneamento básico e isso impacta na água, na qualidade da água. Então, a gente tem contaminação biológica justamente pela falta de saneamento. Então, é muito contraditório a gente ter a Amazônia, que é o lugar que a gente mais tem água, e é o lugar onde as pessoas menos têm acesso à água potável. E aí a gente se pergunta, mas por quê? Né? Por que é tão difícil levar água e saneamento para essas comunidades? Porque é difícil, é longe, é distante, então não são sistemas convencionais que funcionam. Não dá para fazer uma estação de tratamento lá na ilha, lá longe, que aquela ilha já é distante, tem vários canais que cortam essa região. Então, sistemas convencionais não vão funcionar. Até mesmo a fossa séptica, que pode ser instalada individualmente, ela não funciona. Por quê? Porque o nosso lençol freático é raso, os nossos solos não têm uma boa drenagem. Então, isso fez com que a gente desenvolvesse soluções para a nossa região. Então, aqui só mostra um gráfico, essas bolinhas aí, mostra a contaminação da água, que são dados da Bahia do Pará. Além da contaminação biológica, a gente também tem uma outra situação, né, crescente e preocupante, que são as mudanças climáticas, né? Então, com as secas ao longo dos últimos anos, o que a gente tem visto? A redução da vazão dos rios e cada ano essa vazão é maior, né? E o que está acontecendo? Deixa eu ver se eu acho o... Não, peraí. Queria achar o... Aqui, ó. Isso aqui é a foz do Amazonas, aqui a gente tem a região do estuário do Rio Pará. Então, essas cores mostram o quanto mais laranja, amarelo é água salgada. E a gente percebe que a água do mar ela está começando a adentrar cada vez mais, né? Quem é daqui de Belém sabe que lá pelo mês de outubro e novembro as águas mudam de cor, ficam azuladas, esverdeadas. Ano passado no Círio as pessoas até achavam que era um milagre, a água verde, era água salobra. E essa água não é possível para beber, né? Então a salinização dos rios é um problema. Não é só aqui, na Foz do São Francisco, inúmeros rios estão sofrendo esse mesmo processo e as pessoas estão ficando sem água, porque essas pessoas que moram nessa área rural não chega água e não chega nada para elas. Então, elas dependem da água do rio. E se a água ficar salgada, elas ficam sem água. Um exemplo, Bailique, no arquipélago aqui, bem na Foz do Amazonas, no período que a água fica salobra, barcos têm que sair de Macapá, eles andam 12 horas para chegar na comunidade e levar água potável. Então, isso é bem preocupante. E aí a gente percebe que aumenta... Aqui a gente tem análise de cloreto, de sódio e a condutividade que mostra que é água salgada chegando. A questão de carregar água, né? E aí a gente reforça que esse é um papel que sempre cai em cima das mulheres. Meninas, crianças, desde cedo, elas são incumbidas com essa tarefa de carregar água, o que limita elas a ir para a escola, o que leva a problemas físicos, né? Uma criança, às vezes com 7, 8 anos, tem que carregar baldes de água. Isso utiliza as mulheres
mulheres, né? Então, a questão de gênero também que está em questão. Então, a gente precisa levar água para que essas mulheres e que essas meninas tenham uma vida melhor, que tenham saúde, que possam ter uma participação política, uma participação social. E os extremos climáticos estão aí. Então, quando eu comecei essa tecnologia, em 2012, não se falava de seca na Amazônia. Ninguém falava isso. A gente começou a montar um sistema para levar água potável para quem não tinha. Hoje, a nossa tecnologia é uma adaptação às mudanças climáticas. Por isso que hoje a gente já trabalha com reservatórios maiores. Então, tem lugares que o rio seca completamente e outros lugares, como essa aldeia indígena que a gente acabou de implantar, o poço seca na seca e as pessoas não têm mais água. O rio seca, o poço seca e as pessoas não têm mais água. Então, assim, essa realidade chegou aqui. E aí eu trago aqui, né, a atividade das pessoas, né? Isso aqui é uma imagem, está cortando, será que a bateria está ruim? Esse aqui é... Não sei onde liga. Também não... agora. Então, o que a gente faz? A gente incorpora o conhecimento das pessoas ao conhecimento da academia, essa integração de conhecimento científico com conhecimento tradicional. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei nesse lugar, eu chorei na frente de um filtro, né? Vocês não imaginam o que é a felicidade. Essa moça, essa mãe de família, ela implantou um sistema na casa dela, que ela instalou uma calha, né? Essa calha furada, ela tem esse balde, a água cai nesse balde e daqui ela joga para o filtro. Então ela tem água de chuva que ela trata e ela transforma em água potável. E essa água potável que eu fiz análise, tudo eu analiso para ver realmente se é potável. E atrás da casa dela, ela colocou uma caixa d'água onde ela pega a água para lavar louça, lavar roupa e tomar banho, porque ela mora muito longe do rio. Então ela criou essa tecnologia para ela ter água, para ela não passar horas e horas no sol carregando água, né? Então, a gente trabalha com tecnologias sociais. O que são tecnologias sociais? Então, são tecnologias, né, que elas nascem no cerne do problema e que a gente incorpora o conhecimento tradicional. A gente faz as adaptações. Se a área alaga, a gente leva isso em consideração, vê os processos construtivos das comunidades que funcionam e incorpora na tecnologia. A tecnologia que eu trago aqui, ela já é uma tecnologia social certificada pela Fundação Banco do Brasil, né? Então, ela não é apenas um conjunto de técnicas, mas sim, ela nasce dessa interação com as pessoas para resolver o problema que afeta elas. Então, é uma metodologia que a gente trabalha junto, alunos, professores e comunidades, para a gente achar uma solução. E aqui eu trago um pouco do sistema, o primeiro sistema que a gente implantou em 2012, né? Lembrando, eu sou biólogo, não sou sanitarista, né? Então a gente fez uma coisa bem simples. 2012, aí a gente foi ampliando, a gente encontrou em 2018 uma iniciativa lá no Nordeste que desviava a primeira água da chuva já de forma mais automatizada. Na pandemia, como a gente não tinha nada que fazer, né? Fazer comida, trabalhar, dar aula, fazer tudo ao mesmo tempo, eu comecei a criar um sistema na minha casa, testar vários materiais, né? E desenvolvemos esse desvio aqui. Então, uma coisa importante, a água da chuva é limpa. O que muitas vezes acaba trazendo pequenos contaminantes é a sujeira que está no telhado, a poeira, né? Então a gente descarta a primeira água da chuva, a gente desvia o primeiro milímetro que lava o telhado e a outra água a gente guarda no reservatório. Então 2020 e 2025, né, desenvolvemos esse sistema. Esse sistema, cadê a Monique? Ele já está
Ilha de João Pilatos, aqui em Ananindeua, a gente implantou esse ano em outubro. Então já é esse sistema aqui, onde a gente tem a casa, né, o desvio do 1º milímetro, uma primeira caixa, um clorador e a água já está tratada aqui. E daqui ela vai para um filtro de carvão ativado que tira o excesso de cloro, né? Então a gente consegue levar água potável de uma forma simples e barata. A questão da defecação a céu aberto ou as tecnologias inadequadas também é um problema sério, né? Então, muita gente ainda tem aquela casinha, né, que vai para o rio e a outra família logo abaixo pega aquela água para beber, né? Então, a gente trabalha o tanque de evapotranspiração, a gente também trabalha o banheiro seco, mas essa tecnologia está sendo muito bem aceita pelas pessoas, né? É uma solução baseada na natureza, onde as águas escuras do banheiro, eles entram nessa caixa. Essa caixa ela pode ser enterrada ou ela pode, em área de influência de maré, ela pode estar acima do solo, né? Na Ilha do Cumbu, lá na Casa do Chocolate da Nona Nena, se vocês já foram lá tem esse sistema que a gente implantou. Tem área de influência de maré e funciona. E aí o legal é que é uma tecnologia mais barata que a fossa séptica, que não funciona na nossa região. E ela trabalha com resíduo, então ela é feita com pneu usado, entulho, resto de tijolo, de demolição, de construção civil, e a gente faz uma camada de filtros, seixo, areia, e em cima a última camada é de terra, e a gente coloca plantas com folhas grandes, que precisam de bastante água, que a gente chama de plantas com alto potencial de evapotranspiração. Então, essa água que a gente joga fora, ela está cheia de nutrientes e ela precisa ser reaproveitada. Então ela entra aqui e as plantas usam a água e os nutrientes e jogam água limpa para a atmosfera. Então é uma solução mágica. Entra a água contaminada e a planta devolve umidade para a atmosfera, onde volta o ciclo da água que tem que acontecer, né? Esse é o sistema é a forma de saneamento da minha casa. Eu moro em Ananindeua, numa área urbana, e essa é a forma de saneamento, porque outra forma não funciona. Então isso aqui não é só uma solução para as ilhas, né? Quem mora em casa, isso aqui funciona perfeitamente. Quanto tempo funciona? Para sempre, né? Então é uma tecnologia muito simples, cicla água, cicla nutrientes, né? E resolve o problema. Aqui umas fotos mostrando como a gente constrói. Então a gente faz essa caixa impermeabilizada, que a ideia é não sair nada para o ambiente, que o nosso objetivo é não contaminar o solo, né? A gente vai enchendo, entulho. Aqui, isso aqui é de João Pilatos, aqui numa região de ilha. Ela montada, pronta para receber as plantas, e as plantas aqui. Tem pouca planta que a gente acabou de implantar, ela agora foi em outubro. Então tá pequenininha, mas daqui a pouco vai virar uma floresta, né? Essa é da minha casa, onde a gente produz, né? Aqui, ó. Essa é minha fossa, gente. É um jardim, né? Onde eu produzo mamão, banana, e é uma área que traz um clima bem mais adequado. Deixa eu ver aqui. Então, é um tratamento seguro e ainda produz alimentos sem contaminantes. Gente, aí a pergunta é, dá para comer a banana? Dá, porque a planta vai absorver água e nutriente. As bactérias não vão entrar dentro dela. Então, é seguro. Aqui eu vou mostrar um videozinho rapidinho que eu fiz da minha casa. Vocês vão ver que o terreno não infiltra por causa do solo, que tem uma baixa capacidade de infiltração. E aqui a Tevap, e a bateria está acabando ali. E aí vocês vão ver que aqui a gente não vê água acumulando. Como é que eu faço para rodar esse vídeo? Alguém me ajuda aí? Dá um... Coloca o vídeo para a volta só. Não vai rodar, será? Ali. Ah, não. Olha, ali olha o solo, não tem drenagem. Como é que uma fossa séptica vai funcionar nesse lugar? Não tem jeito. E olha, a minha Tevap está aí, feliz da vida, com chuva, ela não transborda, né? E funciona muito bem. Então,
eu finalizo, né, a questão do saneamento, ela é um direito, acesso à água potável é um direito, saneamento não pode ser mercadoria, né, e a gente tem soluções sim. Aqui a gente tem água de chuva e aqui do lado a gente tem a TEVAP, numa área insular em Ananindeua. Quem quiser mais informações, copie nosso e-mail aí, não sei se tem tempo para pergunta. E é isso, gente. Obrigada pelo convite. Alguém quer fazer alguma contribuição, uma pergunta? Bom, eu gostaria de destacar para vocês a importância do Poder Legislativo ele caminhar juntamente com as universidades, com as entidades que fazem o fomento, que pensam e que planejam. Uma vez que quando a gente se pensa em criar projetos de leis ou políticas públicas que venham beneficiar a população que está na ponta, a gente traz, como vocês puderam ver aqui na apresentação, soluções sustentáveis, totalmente viáveis e que têm baixo custo. E a gente leva a dignidade humana para essas famílias que são menos escutadas, que vivem ali desassistidas, como mesmo a professora falou. É muito difícil, nós estamos num estado com dimensões continentais, com desafios enormes, e aqui nós temos soluções. E através desses projetos, a gente pensar política pública para, de fato, trazer, né, que essas famílias venham ter saneamento, venham ter água potável, venham ter saúde. E o Poder Legislativo, ele é isso. Ele acompanha essas famílias e promove melhor qualidade de vida. Então, eu gostaria aqui de agradecer a presença de todos que puderam participar do nosso painel e que vocês possam sair daqui com essa semente, né, pensando também que a gente tem responsabilidade com o meio ambiente, não é só, né, a gente não pode pensar só grande, que é só os governos que têm a responsabilidade. Nós temos, sim, a responsabilidade dentro da nossa casa, reciclando o nosso lixo, fazendo a nossa parte, para que o meio ambiente não venha a sofrer com esses impactos ambientais. Muito obrigada a todos, tenham todos um bom dia. Uma salva de palmas. Vânia, agradecer a equipe que esteve comigo, agradecer aqui também a equipe da Alepa, né, que estava também nos ajudando, nos apoiando. Sem dúvida alguma, a participação e a colaboração de todos vocês foi muito importante para a realização desse painel. Obrigada.